Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com CB Agro, o programa do Correio Brasiliense, em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pelas redes sociais, a TV Brasília e os principais tocadores de podcast do país. Se liga e participe aqui com a gente em nossas lives do Correio, que você pode escolher Facebook, Twitter ou YouTube. Eu sou Vicente Nunes e aqui com a gente hoje no estúdio Pedro Ivro, coordenador de operações da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal, a Emater DF. Bem-vindo ao CB Agro, Pedro, é uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por sua disposição. Queria começar conversando com você sobre safra recorde. A gente viu ontem a Conab anunciando aí que o Brasil vai colher mais de 270 milhões de toneladas de grãos esse ano, né? Um aumento de mais de 6% em relação ao ano passado. Como é que está o Distrito Federal nesse contexto? Vai na mesma onda de recorde? Estamos surfando na mesma onda, Vicente. Os nossos dados de VBP que estamos tabulando ainda não foram publicados, né? A agricultura do Distrito Federal, que a gente é um quadradinho, né? Então a gente não se destaca por vastas áreas, até porque nossa área, nosso perímetro é limitado, nossa área do Distrito Federal, mas nossa agricultura ela é muito produtiva e de alta qualidade. Nossos dados indicam aí que nós vamos ter um VBP, o valor bruto da produção de grãos, por volta de 1,2 bilhão. E vai ser recorde? Vai ser recorde, já é um crescimento, né, por volta de 20%, grande. Lógico que não só pela produção, mas também pela alta de preços que teve, então a gente está surfando nas duas ondas, pela produtividade e pela alta de preço. Pois é, você falou de produtividade, quando a gente pega soja, milho, trigo, Brasília tem a maior produtividade por hectare. Continua assim? Sempre teve, né? Continua, nós temos uma alta produtividade, inclusive nós da Emater e junto com a Embrapa Cerrados, estamos fazendo um trabalho com os produtores de soja da região, se chama Projeto Soja 100. Que a gente tem uma meta de que nossos produtores, em média, tenham uma produtividade de 100 sacas de soja por hectare. E isso significa o quê? Quando a gente pega o contexto de Brasil e os principais países produtores, tipo os Estados Unidos, por exemplo? No Brasil, por exemplo, a gente trabalha com a produtividade aí, quando alta de 70 sacas por hectare. Então Caramba. A gente quer atingir uma média de 100. Temos produtores que já produzem mais do que isso. Mas a gente quer nivelar mesmo, subir o sarrafo. E com isso a gente passa também as áreas de maior produção dos Estados Unidos, em termos de produtividade, a gente se equipara a eles? Equipara os Estados Unidos. Uhum. As áreas mais produtivas dos Estados Unidos. Sim, as áreas mais produtivas, porque os Estados Unidos também tem áreas de baixa produtividade, né? Uhum. Baixa não, média a alta produtividade. Mas a agricultura brasileira não deixa a desejar. Aqui em Brasília nós somos uma vitrine e temos agora a Agro Brasília, né? Na semana que vem, e convidamos todos vocês para estarem lá. Que começa terça-feira, mas antes da gente entrar na Agro Brasília, que a gente tem um longo papo sobre isso, o que você atribui a essa produtividade tão alta aqui no Distrito Federal? Quais são os fatores que conjugam para a gente poder chegar a esse resultado? Primeiro fator, assistência técnica. Então, a Emater está aqui há 43 anos. Né? Quando a gente fala de área rural no Distrito Federal, quando pensa em Brasília, a gente pensa o quê? Uma cidade planejada. E a nossa área rural também foi planejada. Então, quando se criou o Distrito Federal, quando se criou Brasília, tinha que se criar um cinturão verde para abastecer a nova capital. Quem conhece Brasília e caminha pelas áreas rurais, vai ver que sempre tem nas comunidades um escritório da Emater, um posto de saúde e uma escola. Nas antigas colônias agrícolas, hoje a gente chama de núcleos rurais. Então, essas colônias agrícolas, elas foram colocadas no passado com um posto de assistência técnica para o produtor rural, a saúde e a educação. Então, tudo isso foi planejado. E isso atraiu produtores de todo o Brasil. Aí é o encontro, hoje nós temos também centros de pesquisa aqui, né, a Embrapa, universidades. Temos também uma localização privilegiada, central, né? E uma pluviosidade também, ajuda, né? Apesar da gente reclamar muito da seca de Brasília, mas nossa pluviosidade é uma pluviosidade boa para a agricultura. A gente
quando conversa com os produtores, eles citam alguns problemas, né? A gente está falando das vantagens, mas um dos problemas mais citados pelos produtores é a questão da titularidade de terra, né? Que a gente tem uma alta produtividade, os caras conseguem entregar o que prometem, mas eles não são donos efetivos da terra. E isso dificulta, inclusive, acesso a crédito mais barato, porque não podem dar a terra como garantia e tal. Como é que está essa questão? Isso está avançando? Estamos avançando, né? A Secretaria de Agricultura, ela pode dar dados melhores sobre isso, mas tem um processo de regularização fundiária, com os novos contratos de regularização, que inclusive esses contratos podem ser dados em garantia. Então é uma solução que se coloca para os produtores, porque na hora que ele for procurar o financiamento, ele dá esses contratos que são as CDRUs, que é os contratos de direito real de uso, que eles podem ser dados em garantia. Mas isso não tem limitado o crédito no Distrito Federal. A gente tem avançado e aumentado a cada ano. A Emater, que a gente trabalha com pequenos produtores, no ano passado a gente bateu o recorde de crédito rural de aproximadamente 11 milhões contratados e de projetos elaborados mais de 20 milhões. O Distrito Federal tem mais de 160 milhões de crédito rural contratados. Então, isso não tem, atrapalha sim, mas não tem impactado tanto no acesso ao crédito. Estamos conseguindo produzir aqui. E você falou dos pequenos produtores, como é que está essa questão? Porque o agricultor familiar, ele é fundamental, né? Para levar a comida à mesa das pessoas, né? Muita gente não sabe que a gente olha muito para o grande produtor, né? Os grandes exportadores, os caras que trazem divisas para o país, mas quem leva a comida à mesa é o pequeno produtor, né? Isso. Como é que está essa questão dos agricultores familiares? Vocês têm dado muita assistência a esse pessoal? Temos trabalhado com os produtores de hortaliça, inclusive na Agro Brasília vamos estar lá disponibilizando o ônibus para eles visitarem as nossas oportunidades tecnológicas que vamos demonstrar. Estaremos transportando mais de 1.300 produtores para o parque de exposição. A gente tem trabalhado com eles diariamente. Nós temos cadastrados na Emater 21 mil produtores aqui no Distrito Federal. Atendemos mais de 60% deles por ano. Então, eles estão assistidos. Quanto aos agricultores familiares que você falou, nós da Emater temos o orgulho de dizer que somos a única unidade da federação que atende 100% dos agricultores familiares no Brasil. E eles produzem o que hoje aqui no Distrito Federal? Essa produção, ela conseguiu dar independência para o DF ou a gente ainda continua importando comida de outros estados? A gente ainda importa, mas algumas culturas nós já somos autossuficientes, né? Dados da própria Ceasa já indicam que nós somos autossuficientes em folhosas. Então, que é a hortaliça mais produzida no Distrito Federal. Hoje, a hortaliça mais produzida é o alface. A cadeia produtiva com mais produtores no Distrito Federal é a cadeia de hortaliças, da olericultura, né? Então, temos alface, temos o morango, né? Que é um produto cultural aqui do Distrito Federal. Tem até a feira, né? Tem a feira do morango, tradicional, lá em Braslândia, que a gente está sempre todo ano. E as hortaliças são o carro-chefe, que é o alimento que você falou, na agricultura familiar. Né? Temos a avicultura também, que tem uma participação muito forte, e a bovinocultura de leite. Nessa questão das folhosas, né? da alface, chicória, couve e tal, a gente está entrando nessa questão da produção hidropônica, né? Isso é o futuro, porque você consegue num galpão ali produzir sem precisar muito de chuva, de temperatura. Como é que é essa questão? É o futuro, já vou dizer, é o futuro que já é o presente. Né? A hidroponia já é uma realidade. Inclusive, foi bom você tocar nesse assunto, que nós temos uma palestra na Emater, no perfil oficial da Agro Brasília, com o nosso extensionista lá do escritório local de Braslândia, Hélio Roberto. Ele vai falar sobre hidroponia. Nós vamos ter uma estação na Agro Brasília sobre hidroponia e é justamente isso que você falou. A gente consegue... E o que é a hidroponia? Isso, você podia explicar para quem está nos assistindo? A hidroponia é uma produção que as hortaliças estão imersas numa substância, num líquido com os nutrientes. Basicamente é isso. Então ela não precisa estar no solo. Os nutrientes estão todos ali no líquido. E quando a gente fala que eles vão estar na água, a gente já pensa, poxa, gasta muita água. Mas não é bem assim, a gente recircula essa mesma água. Então a gente consegue produzir sem estar com aquela irrigação em cima o tempo inteiro. A gente consegue produzir com
com menos gasto de água. Entendi. Por exemplo, lá em São Paulo, eles têm ocupado galpões vazios, até prédios vazios, para produzir alface hidropônica, né? Aqui no DF também a gente já está indo nessa direção, até porque você fica muito próximo dos consumidores, né? E dos centros de distribuição. Temos produtores de produção de hortaliças hidropônicas. Alface hidropônico é a maior produção que a gente tem, mas temos produção de morango hidropônico. Temos também uma tecnologia chamada semi-hidroponia, que a gente não é o solo, não é o líquido, ele está no meio do caminho, ele é um substrato em que as plantas ficam por cima, mas tem os mesmos princípios. E aqui no Distrito Federal a gente tem a Emater está à disposição para fornecer assistência e tecnologia para quem tiver interesse em produzir. Ô Pedro, a gente tem visto no Distrito Federal uma diversificação grande da produção, né? A gente está produzindo vinho, café, até o trigo que está crescendo muito. Aqui a gente está com o problema do trigo lá, porque na Ucrânia tem guerra, a Ucrânia é grande produtora, isso elevou o preço, encareceu o pãozinho, o macarrão, o biscoito, enfim. Como é que explica essa diversificação da produção aqui no Distrito Federal? Uma questão também que remete a nós aqui de Brasília, né? Então, para pensar, Vicente, nós temos pessoas de todos os lugares do Brasil aqui. E nós temos, por exemplo, o pessoal que veio do Sul, que em maior parte é o que trabalha com grãos na região do PADEF, do Núcleo Rural Jardim, né? Tabatinga, Rio Preto. Nós temos o pessoal da colônia japonesa que trabalha com hortaliças na região do Riacho Fundo, Vargem Bonita, instalados por Juscelino Kubitschek ali. Temos os produtores de hortaliças oriundos do Nordeste, que trabalham muito com maxixe, por exemplo, lá na região da Ceilândia. E no Gama, por exemplo, a gente tem pessoal de Minas que trabalha muito com folhosa. Então, essa mistura cultural também influencia no que a gente produz aqui. Nessa diversificação. Isso. E a tendência é mesmo da gente atrair outras culturas para cá, como a da uva? Sim, a nossa tendência aqui no Distrito Federal é produtos de alto valor agregado. A uva é um produto, é uma fruta de alto valor agregado que tem um custo relativamente elevado para se produzir, mas também tem uma rentabilidade boa se for feita com a tecnologia correta, produzido. Então, a nossa tendência hoje no Distrito Federal é agroindustrialização e produtos de alto valor agregado, porque a gente sabe que o valor da terra aqui tem se elevado, as propriedades são pequenas, porque nossa área territorial é limitado, né? E cada vez mais os produtos de valor agregado têm despontado aqui na nossa produção. E tem espaço para o crescimento da pecuária aqui ou sobretudo a pecuária leiteira? Tem, porque a gente consegue produzir em tecnologia em pequenos espaços. A gente tem tecnologias como Compost Barn, que promove que apesar das vacas estarem num ambiente extremamente restrito, ele promove um bem-estar animal excelente às vacas. São animais que ficam numa camada de palha, por exemplo, de mais de meio metro, então é bem confortável, elas são pesadas para se pisar, para deitar, para colocar com formação de Uber e para não se machucar. Tem ventilação, tem aspersores, então a gente consegue fazer a produção animal em pequenos espaços, com alta tecnologia. O secretário de Agricultura do DF veio aqui no programa recentemente e disse que em 3 anos a gente vai ter a vaca do Distrito Federal, que está sendo planejada aqui, é uma vaca menor, mais parecida com a vaca neozelandesa da Nova Zelândia, que é grande produtora de leite. Vocês estão participando desse projeto de desenvolver essa vaca leiteira de forma que o DF seja autossuficiente ou até mesmo passe a exportar esse leite? A gente tem a parceria com a Embrapa Cerrados no Centro de Treinamento de Zebu Leiteiro, né? Temos lá pesquisadores como o Dr. Frederico, que trabalha essa questão do melhoramento genético, a gente trabalha junto. É uma pesquisa que estamos trabalhando ainda, mas queremos chegar num animal cruzado que tenha capacidade e resistência para o nosso clima, para que tenhamos uma produção efetiva e com maior qualidade. Hoje, por exemplo, no caso da Emater, quais são as principais demandas dos produtores e o que vocês estão oferecendo em termos de infraestrutura e de tecnologia para eles? Na Emater, hoje, a principal demanda que nós temos é a assistência técnica em loco mesmo, saber como produzir, acompanhar a produção, o crédito rural e também o acesso aos mercados institucionais.
São as que maiores são os demandas. mercados São institucionais? essas compras do governo para alimentação escolar, são as compras o governo compra dos produtores para fornecer para merenda escolar ou para alimentação de entidades socioassistenciais. E aí vocês então fazem essa aproximação. Toda a articulação, a execução do trabalho junto com a Secretaria da Agricultura e o SEASA nós participamos juntos. E hoje o governo do Distrito Federal, ele dá o suporte necessário para o setor agrícola? Sim, hoje Que a gente vê muito voltado aí para a construção civil e tal, né? Um viés, a gente sabe que é um setor que emprega muito. Como é que é? Hoje nós Tem prioridade para o setor agrícola? Tem prioridade, nós temos linhas de crédito do Distrito Federal, isso poucas unidades da federação hoje a gente tem o Fundo de Desenvolvimento Rural na Secretaria de Agricultura, a gente tem o Prospera, que é vinculado à Secretaria de Trabalho, que é voltado aos produtores rurais. Todos esses, a Imatec que faz a ponte, faz o projeto, a viabilidade econômica para os produtores acessarem. A gente tem programa de distribuição de máquinas, tem também a assistência técnica, é muito importante, né? Que o maior gargalo na produção hoje, quando se fala em nível nacional, a discussão é a assistência técnica, e hoje nós temos a maior quantidade de técnicos na Emater, a proporção é maior por produtor do que qualquer unidade da federação. Hoje nós temos 15 escritórios da Emater espalhados em toda a área rural do Distrito Federal. Pois é, porque quando a gente pega os dados do IBGE, a gente vê que no Brasil hoje você tem ainda mais de 2 milhões de unidades produtivas rurais em que o produtor ou é analfabeto ou semi-analfabeto e não tem acesso a nenhuma tecnologia. O Distrito Federal, ele destoa um pouco desse perfil nacional ou não? Sim, nosso nível tecnológico dos produtores ele é um pouco acima. Isso que a gente fala mesmo de o resultado e a prova disso é a produtividade. Nossa produtividade de frutas é maior, nossa produtividade de hortaliças é maior, nossa produtividade de flores é maior, nossa produtividade de grãos é maior. Então, isso desponta. Agora, o que eu te falei, nós estamos tem prioridade? Tem, não quer dizer que nós não temos desafios. E quais são esses desafios? Hoje nós temos um desafio de saneamento rural. Nós na Emater hoje trabalhamos a gente já implantou nesses últimos 2 anos 300 fossas sépticas. Para quê? Para facilitar e promover boas práticas agropecuárias na produção. Se o produtor ele é um produtor de hortaliças e ele entrega para a merenda escolar, ele tem que ser um produto de qualidade que chegue para os nossos alunos. Então, para ter um produto de qualidade, ele também tem que ter uma saúde de qualidade, a saúde da família dele tem de qualidade. Então, a gente fez esse trabalho, está fazendo ainda esse trabalho, implantando para que a família desses produtores tenha maior acesso a saneamento e que isso reflita na produção deles. E com relação à violência no campo, vocês também fazem algum trabalho no sentido de diminuir a Nós questão? apoiamos a Polícia Militar com informações, estruturas, mas a questão de segurança... Hoje o campo é muito violento aqui no DF ou não? Nós temos áreas que são vulneráveis e outras não, sabe, Vicente? Então, essa área de segurança, a Polícia Militar tem feito um trabalho muito interessante de aproximação com os produtores, mas essa parte de segurança eu deixo nessa Secretaria de Segurança. Não, mas eu falo até no sentido de esclarecimento da população, do suporte que vocês também podem dar, porque muita coisa da educação diminui muito da própria formação do produtor, né? Nós temos um trabalho com a Polícia Militar de divulgação do telefone, que eles têm viaturas com celulares, então a gente divulga entre as comunidades. Volta e meia uma viatura liga para onde... Como que a gente chega ali naquela chácara, estamos tendo uma diligência lá, a gente ajuda. Disponibiliza os locais para fazer as reuniões. Existem os conselhos de segurança rural, onde a Polícia Militar, os órgãos de segurança, junto com o Corpo de Bombeiros, Secretaria de Segurança Pública, eles trabalham junto à comunidade a discussão. Sempre disponibilizamos nossos escritórios que estão ali na área rural para que eles possam utilizar. Agora a educação aí é fundamental, né, Pedro? A educação é fundamental. Para tentar dar uma amenizada, porque quanto mais educado for o cidadão, menos vulnerável ele fica à violência, né? Justamente, isso aí é uma prioridade que nós temos. O serviço de extensão rural que a gente faz da Emater, de assistência técnica, ele é um serviço de educação, mas é uma educação não formal. O formal é a escola, a nossa educação não formal, que é aquela que a gente trabalha dentro da família. Nós temos economistas domésticas que ensinam a parte de saneamento,
de qualidade dos alimentos, de trabalho com toda essa produção da família. Pedro, eu vou pedir licença para você um minutinho, a gente vai fazer um breve intervalo, o CB Agro volta daqui a pouquinho, a gente vai tratar agora de preço dos alimentos, e aí a comida vai ou não ficar mais barata, que está todo mundo querendo saber isso, e também vamos falar da Agro Brasília, que começa na próxima terça-feira. A gente recebe aqui hoje no estúdio o Pedro Ivo, que é coordenador de operações da Emater do DF, a gente volta já já. Estamos de volta com o CB Agro. Hoje a gente recebe Pedro Ivo, coordenador de operações da Emater DF. Pedro, a pergunta que todo mundo está se fazendo agora: quando os preços dos alimentos vão dar um alívio no bolso aí dos consumidores? Quem vai ao supermercado está sofrendo, né, Pedro? Está sofrendo, e sente o preço dos insumos, né? E o produtor também tem sentido, porque o produtor não tem conseguido acompanhar a alta dos insumos, repassando o preço ao consumidor. E isso tem dificultado bastante, né? A gente fala de guerra e tudo isso, isso tem impactado no preço. Começou com a pandemia, agora a guerra da Ucrânia, entre Ucrânia e Rússia. Câmbio lá com o dólar subindo, tudo isso eleva, porque vários desses produtos têm cotação internacional, as chamadas commodities. É isso mesmo? Isso mesmo. Então, quando a gente fala do agro, que ele realmente ele está com valores de produtividade que tem crescido, mas uma categoria também tem sofrido com a alta dos insumos. Né, dos pequenos produtores que trabalham principalmente a parte de hortaliças, as pastagens. Isso tem onerado muito a implantação dessas culturas e como eu falei, muitas vezes esse aumento ele não consegue ser repassado ao consumidor. E a gente sabe que o consumidor no final também está sofrendo com esse preço. Muito queda de renda, né? Hoje mesmo saiu nos dados de desemprego, a renda do brasileiro está no menor nível da série histórica do IBGE. Mas aí você estava falando dos insumos, o mais preocupante é a questão dos fertilizantes, né? Porque Rússia é grande produtora de fertilizantes, como Belarus, e eles não estão conseguindo exportar. E o Brasil depende muito disso. Então, quem está plantando agora está plantando a um custo maior, é isso? Isso. Fertilizantes, insumos não estão faltando no Brasil, isso é importante falar. Né? Não tem esse risco de insegurança alimentar, de insegurança produtiva, isso não tem. Agora, realmente, os preços vêm um pouco mais salgados para o produtor, para essa produção. Né? A gente tem visto que, por exemplo, vocês mesmos têm trabalhado nisso, e a própria Embrapa, que é a questão dos bioinsumos, né? Como é que é essa questão? Isso, a gente tem diversos tipos de bioinsumos, isso agora é o futuro, né? A gente não pode ficar dependente dos insumos sintéticos o tempo inteiro, assim como a gente também tem trabalhado com questões de produtos biológicos, de controle biológico para pragas. E os bioinsumos, eles são diversos. Por exemplo, na Agro Brasília nós estaremos demonstrando ao produtor um bioinsumo à base de carcaças de peixe, de resto de agroindústria, resto de peixaria, que a gente consegue aproveitar isso e produzir... Vira adubo para... Um adubo orgânico... Um adubo orgânico para condicionamento melhor do solo e proporcionar uma produção mais sustentável, inclusive. Você está falando da Agro Brasília, a Emater ela teve um papel fundamental aí nessa questão da Agro Brasília, né? Que está voltando depois de 2 anos de pandemia, né? Como é que está estruturada essa feira e o que se pode esperar dela? Olha, a expectativa da Agro Brasília são as melhores possíveis. O sentimento que a gente tem é muito bom, porque depois de 2 anos de pandemia, o sentimento que a gente tem, nós fizemos 2 anos no formato digital. E agora a Agro Brasília, né, realizada pela Copadef, em parceria com a Emater, Secretaria de Agricultura, SEASA, a gente vai começar a voltar ao sistema presencial. E o sentimento é de reencontro. Sentimento de reencontro com os produtores, de conversar sobre negócios, tecnologias, discutir. É um ambiente muito gostoso, acolhedor. Para quem também não é do ambiente agro, venha conhecer aquelas máquinas bonitas, a produção. No espaço da Emater a gente vai ter produção de frutas, vamos ter produção de peixe, de aves, bovinos. Então vai ser um espaço para quem é do agro e para quem não é do agro. A feira começa terça-feira. Terça-feira, 17 a 21, de terça a sábado. De terça a sábado. O que quem tiver interessado vai encontrar lá?
E qual a expectativa de negócio? Vocês estão numa expectativa grande, né? Que movimente muito dinheiro, né? Em 2019, a feira movimentou 1,2 bilhão de reais. A nossa expectativa não vou fazer previsões aqui, mas é crescer substancialmente. Mas é superar pelo menos esse valor. Com certeza, com certeza. A expectativa é superar esse valor. O movimento já está grande, todos os espaços na feira estão ocupados. Nós da Emater estaremos numa área de 7 hectares, mostrando 9 circuitos de tecnológicos, falando de piscicultura, fruticultura, avicultura, agroecologia e produção orgânica. Teremos lá floricultura, teremos avicultura. São 9 circuitos falando de diversas produções rurais, saneamento rural, que eu falei com você. Teremos uma feira rural com produtores de diversas regiões do Distrito Federal, no espaço da Emater na Agrobrasília, e aguardamos todos lá. Estaremos com transporte para os produtores rurais que quiserem tiverem interesse, procurem um escritório local mais próximo da sua propriedade. Estaremos transportando 1.300 produtores rurais durante os dias da Agrobrasília. Ô Pedro, por que uma feira como essa é importante para o agricultor? Qual a importância dela? A Agrobrasília, ela é uma feira para a gente aqui de negócios. Ela é importante, que movimenta, proporciona melhores negócios, traz o vendedor próximo do produtor. Mas o legal da Agrobrasília é que ela não é só negócio, ela é uma feira de conhecimento. A gente tem diversos espaços. E é ali. Fundamental, né? Conhecimento faz a diferença. Para demonstração de tecnologia, temos palestras técnicas, temos discussões, mesas redondas. Então, é o carnaval do produtor rural. A Agrobrasília é a hora da gente se encontrar. E o produtor de Brasília, do Distrito Federal, ele está engajado? Muito. Todo mundo já está, não só de Brasília, mas do entorno, porque a nossa região, nossa agricultura aqui, ela é uma vitrine e ela reverbera para as regiões mais próximas. Sobretudo aqui, Goiás e Minas Gerais. Goiás, né? Minas Gerais e oeste da Bahia. Uhum. Então, e também a parte do Mato Piba ali, tem Piauí, Mato Grosso, Bahia, oeste da Bahia. Então, toda essa região é uma área de influência da nossa agricultura. Nós temos o centro do Brasil, a capital, temos até a obrigação de ser vitrine, e a Agrobrasília se coloca à disposição de todos. Pois é, porque como a gente falou no início aí da produtividade recorde aqui do Distrito Federal, isso deve gerar muitos questionamentos por parte dos produtores de fora, né? Tentar entender como é que um quadradinho consegue ser tão produtivo, né? Isso, assistência técnica, pesquisa, logística, qualidade dos produtores. Temos que elogiar os produtores também, que são trabalhadores dioturnamente. Então, eu falei para você, Vicente, a nossa produção ela vai se especializando e se qualificando pela qualidade mesmo. Então, hoje a gente tem uma grande produção, não de soja em grão para comercialização final. A gente já começa a produzir aqui em Brasília sementes. Nossa avicultura é muito forte, mas ao mesmo tempo a gente tem produção de ovos férteis para suprir os produtores com pintainhas ou pintinhos para serem produzidos por todo o Brasil. E a questão ambiental vai entrar também nesse debate? Porque isso é muito importante, né? Temos diversos... Até para desmistificar um pouco, né, de que agricultor é desmatador, né? Justamente. Temos diversos temas falando sobre palestras sobre a questão ambiental na Agrobrasília, e no espaço da Emater teremos uma área de gestão ambiental, onde a gente vai falar sobre licenciamento ambiental, energia fotovoltaica, e vários dos nossos circuitos serão alimentados por energia fotovoltaica, e convidamos vocês para conhecer lá como que funciona, porque está sendo uma saída para o produtor também a energia fotovoltaica, porque muitos estão diminuindo bastante o custo de energia implantando a tecnologia. Beleza, então vamos convidar todos aí a Agrobrasília, que começa terça-feira e vai até sábado. Pedro Ivo, coordenador de operações da Emater do Distrito Federal, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Agro. Foi uma honra tê-lo aqui conosco, muito obrigado. Eu que agradeço, nós da Emater que agradecemos a oportunidade. O CB Agro fica por aqui, obrigado pela companhia, se cuide, até a próxima, tchau.